No início de maio de 2022, em um trecho destruído de estrada perto da vila de Sturi-Sturisoltiv, na região de Kharkiv, na Ucrânia, uma coluna de blindados russos avançou, liderada por um dos tanques mais avançados do mundo, o T-90M. Esse era o carro-chefe de Moscou. Um moderno tanque de batalha com torre nova, um sistema de controle de tiro digital e blindagem reativa aparafusada em todo o casco. A mídia estatal russa praticamente afirmou que ele era intocável e uma resposta direta aos blindados ocidentais. Mas os combatentes da defesa territorial ucraniana, a maioria nem era soldado de carreira, pareciam não ter recebido o aviso. Em um ataque num piscar de olhos, o T-90M ficou como uma carcaça em chamas, graças a uma arma que é só um tubo de metal com pouco menos de 1 metro, que lança um projétil não guiado, custando cerca de $3.000 por disparo, e baseado em um projeto que entrou em serviço pela primeira vez em 1948. Esta é a canhão sem recuo Carl Gustaf, de fabricação sueca, conhecido nos Estados Unidos como M3. Sistema de arma anti-blindagem e antipessoal multifuncional, ou MORS-CW. Vamos ver como um canhão sem recuo de 80 anos ainda destrói os melhores blindados russos e está mudando a doutrina da guerra moderna. O canhão era só parte de um cenário em constante mudança quando ocorreu o disparo decisivo. Segundo publicação no X do Ministério da Defesa da Ucrânia, as tropas de defesa territorial isolaram a infantaria que escoltava o tanque com fogo de metralhadora. Depois atingiram o veículo com um RPG-7, o que parece ter travado a torre dele. Só então o Carl Gustaf terminou o trabalho. Especialistas apontaram que o golpe decisivo pode ter sido a explosão da própria munição do tanque. Análise de fonte aberta sugeriu que o tanque danificado pode ter sido destruído pelos próprios russos para evitar sua captura. De qualquer forma, os ucranianos ficaram tão satisfeitos com os resultados que incluíram um agradecimento em sua postagem ao rei sueco Carl XVI Gustaf e ao seu povo pela arma. Pense nisso, uma bazuca sueca barata, disparada do ombro, foi a arma que a Ucrânia usou para destruir um dos tanques mais caros da Rússia. Na verdade, em poucos dias, um segundo T-90M foi relatado como destruído da mesma forma, perto da mesma cidade. Se ampliarmos o olhar além desse confronto, o padrão fica ainda mais nítido. Ao longo da guerra, rastreadores de fontes abertas, como o projeto Oryx, documentaram visualmente bem mais de 150 perdas de T-90M, até julho de 2026, e milhares de tanques russos antigos. Apesar de nenhuma arma sozinha alcançar esse número, os sistemas antitanque portáteis entregues à Ucrânia estão perto do centro disso. A doutrina que os tornou letais não era complicada. E é exatamente por isso que funcionou. Em vez de enfrentar as colunas blindadas russas de frente, a infantaria ucraniana se dividiu em pequenas equipes e aguardou nos pontos de passagem obrigatória dos blindados, bordas das matas, pontes e passagens estreitas para entrar nas cidades. Eles deixavam o veículo passar e atacavam pelo flanco ou retaguarda, onde até um tanque moderno é vulnerável, e deixavam a área antes do fogo de retaliação. O Carl Gustaf foi criado para esse tipo de combate, porque um tanque em uma estrada raramente está só, porque a infantaria se abriga atrás dele. O lançador dispara uma munição antitanque de alto explosivo, ou HIT, contra o veículo, detonando uma munição de fragmentação que explode nos soldados atrás do tanque. Uma arma, 2 tipos de alvo, com segundos de diferença. A fonte real sobre a eficácia dessas armas vem nada menos do que das tropas ucranianas em campo, que deram entrevistas à imprensa militar ucraniana. Artilheiros ucranianos relatam ir ao combate com só 5 projéteis, 4 por um assistente e 1 pelo artilheiro. Eles insistem que 5 geralmente são suficientes, porque uma arma tão precisa não precisa de um caminhão cheio de munição, apenas o projétil correto e disciplina para esperar o momento certo para atirar. Eles falam sobre preferir a mira mecânica simples à ótica no caos do combate, porque a mira ótica exige alinhamento, o que consome um tempo que eles não têm. Falam sobre o procedimento em dupla. Um soldado apoia o tubo no ombro e outro carrega atrás. E sobre a regra de manter pelo menos 2 metros de distância da parte traseira ao dispará-lo. O que sai da parte traseira de uma arma sem recuo pode matar. Os ucranianos mencionaram um peso quase de passagem, o que é ainda mais impressionante do que parece. O M2 Carl Gustaf, que provavelmente foi o modelo mais difundido desde os anos 1960. Pesava 14,2 quilos. Seu sucessor, o M3, aparentemente enviado inicialmente à Ucrânia pelo Canadá, reduziu isso para 10 quilos. E o modelo mais recente, o M4, pesa apenas 6,6 quilos, 1/3 menor que o modelo anterior. Para entender por que essa arma funciona, é preciso começar com uma palavra-chave em seu nome, muitas vezes omitida, sem recuo.
O recuo de um canhão convencional, ao disparar um projétil pesado, quebraria o ombro de uma pessoa. O Carl Gustav resolve isso com física, e não com eletrônica. No disparo, uma quantidade calculada de gás propelente é liberada pela traseira do tubo por um bico cônico. Essa explosão para trás gera um contraimpulso que quase cancela o momento para frente do projétil, o que permite que um único soldado apoie no ombro o que é, efetivamente, um canhão portátil, e sinta pouco mais do que um empurrão firme para frente ao disparar. No entanto, essa solução elegante traz um custo tático que pode estar ganhando importância a cada ano. A explosão para trás cria uma violenta assinatura de poeira, chamas e sobrepressão, e cria uma zona letal logo atrás do atirador. Em um campo de batalha cada vez mais vigiado por drones e câmeras térmicas, esse contrajato é um clarão que revela exatamente onde está o atirador. Por isso, as equipes são treinadas para atirar e mudar de posição imediatamente. O princípio sem recuo é o que torna a arma possível, e também o que faz sobreviver com ela depender de se mover rápido. A segunda escolha de design que diferencia o Carl Gustav de quase tudo em sua categoria é que o próprio cano é raiado. O cano é cortado com ranhuras em espiral que fazem o projétil girar ao sair do tubo, estabilizando-o no voo, assim como o giro estabiliza uma bola de futebol americano ou uma bala de rifle. Isso vai na contramão de quase todas as armas de ombro comparáveis do último século, incluindo a bazuca americana, o Panzerfaust alemão e o Panzerschreck, e o onipresente RPG soviético, que foi o responsável pelo aquele primeiro impacto no tanque em 2022. Esses lançadores de foguetes são de alma lisa e dependem do próprio projétil ter aletas para se estabilizar e alcançar o alvo. Mesmo as variações mais modernas de armas antitanque geralmente adotam o design de alma lisa. Os Estados Unidos usaram um lançador de foguetes descartável M72 LO por décadas antes de introduzir o AT-4. Outro lançador descartável sem recuo de design sueco. Gradualmente assumiu funções mais pesadas contra blindados, enquanto o LO continuou em serviço. Mas o projétil giratório, com um sistema sem recuo, o projétil pode levar mais propelente. Isso faz com que o Carl Gustav tenha mais velocidade e precisão a longa distância. Comparações indicam que os projéteis do Carl Gustav deixam o tubo a velocidades várias vezes maiores que as de um lançador de foguetes. Na prática, a precisão e o alcance do Carl Gustav ficam entre 600 e 700 metros. Um atirador experiente pode superar isso contra um alvo grande e fixo. As diferenças aumentam a partir daí. E você vai notar que chamamos os lançadores modernos de descartáveis. Isso não é por acaso, pois os projetos anti-blindagem mais comuns exigem um lançador descartável como contrapartida por reduzir o aparato a ponto de poder ser operado só pela infantaria. Isso se aplicava não apenas ao menor, AT-4, mas até mesmo ao maior NLAW anglo-sueco, que já conquistou respeito por seu serviço na guerra. Só quando chegamos ao Javelin é que o sistema se torna semi-reutilizável. O Javelin é um míssil descartável. Já vem no tubo de lançamento de fábrica, e todo o aparato é acoplado à unidade de lançamento de comando, ou CLU, que é o que o atirador realmente opera. A CLU contém o pacote de ótica e guiamento que foca no alvo, e então o Javelin assume o rastreamento do alvo e permite que o atirador recue para um verdadeiro dispare e esqueça. O Carl Gustav atinge uma flexibilidade comparável no campo de batalha de uma forma bem diferente. Em vez de depender de mísseis guiados, ele combina um lançador reutilizável com uma grande variedade de munições especializadas. Isso está relacionado ao preço aproximado de $20 mil da arma, dependendo do contrato. E por que isso tem sido tão importante? Esse é o custo do lançador em si, mas o preço das munições varia de apenas $500 até pouco menos de $3 mil. Depende das especificações das munições. Já a unidade de comando e lançamento do Javelin ultrapassa $100 mil. E o custo de um único míssil Javelin com o tubo fica entre $160 mil e $170 mil. Isso basicamente torna o custo do Javelin um exagero, mesmo que você precise usar vários Carl Gustav para destruir um único tanque. Isso nos leva ao real motivo de o Carl Gustav ter sobrevivido a todas as armas criadas para substituí-lo. A variedade impressionante de munições que o canhão sem recuo de 84mm pode usar. E é aqui que os detalhes fazem diferença. Contra blindados, o carro-chefe é a munição HIT 551. E sua variante aprimorada, 551C, uma munição antitanque assistida por foguete, eficaz até cerca de 700 metros, o mesmo que o alcance nominal do canhão sem recuo. Mais importante ainda, a munição pode perfurar cerca de 40 centímetros de aço. E contra um tanque moderno revestido com blindagem reativa, o atirador pode alternar para a ogiva tandem, HIT 751, na qual uma pequena carga precursora detona primeiro a blindagem reativa, abrindo espaço para que a carga oca principal perfure o casco abaixo. Isso aumenta a
penetração do projétil para mais de 50 centímetros de blindagem, mesmo após a blindagem reativa, e para as demandas do combate urbano restrito, até um projétil para espaços confinados. O HIT 655 usa contramassa de água salgada em vez de gás puro para reduzir o sopro traseiro. Isso permite disparar a arma em ambientes fechados, uma capacidade que armas sem recuo comuns não oferecem sem matar a guarnição. Isso permite criar um atirador antitanque em um ponto vantajoso, dentro ou sobre um prédio comum. Agora, além da blindagem, a família de munições parece uma companhia de apoio de infantaria em um só tubo. A HEDP-502 é uma munição de duplo propósito, que pode destruir blindagem leve, alvenaria e bunkers, com uma espoleta que o atirador pode ajustar para explodir no impacto ou um instante depois, detonando dentro de uma parede. A ASM-509 é uma munição dedicada à anti-estrutura, projetada para derrubar prédios e fortificações, enquanto a MT-756 usa uma carga tandem para penetrar em uma posição fortificada e eliminar o que estiver abrigado lá dentro. A ADM-401 carrega mais de 1000 flechetes para a defesa de curto alcance contra a infantaria em campo aberto. A família de explosivos HE-441 lança fragmentos a 1 km e pode explodir no ar sobre tropas em trincheiras, com o desenvolvimento mais recente sendo o 441E, ou munição 448, que foi anunciada em 2022. Entregue globalmente a usuários como as Forças Armadas dos Estados Unidos e países da OTAN vizinhos à Suécia. Há também munições de fumaça para cobrir movimentos e de iluminação para clarear o céu à noite. E na ponta final desse plano de desenvolvimento está a munição guiada multiuso, um projétil guiado a laser desenvolvido em conjunto pela Saab e pela Raytheon, que promete atingir alvos em movimento a cerca de 2,5 km, arrastando essa arma analógica para uma precisão real. E até o preço é mais razoável, devendo ficar na faixa dos $80 mil, aproximadamente metade do Javelin, atingindo capacidades de penetração similares, fornecendo orientação precisa via designação a laser. Um Javelin destrói tanques e, às vezes, posições fortificadas. O Carl-Gustaf é o que a infantaria tem de mais próximo de uma solução universal. Se quiser ver mais desenvolvimentos em armamentos da Suécia, dos Estados Unidos ou de outras grandes potências militares, não esqueça de se inscrever no programa militar. Cobrimos todos os tipos de armas e seu uso em combates reais na Ucrânia e outros locais. Voltando ao Carl-Gustaf. É importante destacar que, embora a eficiência da arma esteja em sua versatilidade e reutilização, ela ainda sofre com algumas limitações. Projéteis HIT antigos eram pouco eficazes contra a espessa blindagem composta e reativa frontal de um carro de combate principal moderno. Por isso, os engajamentos bem-sucedidos na Ucrânia ocorrem com frequência pelos flancos, traseira e topo. E porque os projéteis tandem existem, a flexibilidade de usar munições aparentemente incompatíveis, aliada a capacidades quase de disparar e esquecer, recargas rápidas e fácil uso, manteve o fuzil sem recuo relevante por 8 décadas de evolução dos blindados. E é exatamente por isso que o Carl-Gustaf permanece como um dos únicos fuzis sem recuo portáteis ainda existentes. A primeira tentativa da Suécia de criar uma arma sem recuo disparada do ombro, um fuzil antitanque de 20 mm do início dos anos 1940, serviu de alerta. O projeto mal arranhava a blindagem dos tanques do fim da guerra e foi produzido em poucas unidades. A lição desse fracasso foi que, embora fosse possível criar e manter um rifle anti-blindagem sem recuo, era muito mais difícil fazer com que as munições realmente conseguissem destruir um alvo. Um projétil sólido pequeno já não bastava para destruir um tanque de frente. Você precisava de ogivas de carga oca cada vez maiores. Então, em 1946, os projetistas ampliaram o conceito para 84 mm, grande o bastante para levar carga oca adequada. E em 1948, a arma entrou em serviço na Suécia. Desde então, ela simplesmente se recusou a ficar obsoleta. Foi usada pela primeira vez em combate por forças suecas da ONU no Congo, no início dos novos anos 1960, na Guerra das Malvinas de 1982. Fuzileiros navais britânicos usaram Carl-Gustafs para ajudar a incapacitar uma corveta argentina, destruindo seus lançadores de mísseis. O M2 dos anos 1960 deu lugar ao M3 dos anos 1990. E em 2014, a ultraleve M4. Componentes de titânio e fibra de carbono são usados para reduzir o peso. Suporta milhares de disparos. Já o cano do M2 durava cerca de 500. A vida útil do cano do M4 era cerca de 1000 disparos. A medida mais clara de como essa arma se consolidou no combate moderno é a enorme lista de seus operadores. O que era uma arma nacional sueca agora é usada de alguma forma por mais de 40 países. Os próprios Estados Unidos são um exemplo de como o projeto sueco superou até mesmo armas nacionais no que é, provavelmente, o maior e mais importante desenvolvedor de armas do mundo. Operadores especiais americanos adotaram o Carl-Gustaf recarregável há décadas. O exército regular colocou o M3
F-10 em serviço em 2014. No ano seguinte, a meta era ter ao menos um por pelotão de infantaria. Em seguida, o M4, mais leve, foi introduzido. A guerra na Ucrânia transformou um negócio estável em uma corrida. Em 2024, a Polônia assinou o que a Saab chamou de seu maior contrato de combate terrestre até hoje, no valor de cerca de 1,2 bilhão de dólares. E todo esse valor foi destinado a lançadores Carl-Gustaf, munição e treinamento. Japão, Lituânia e os estados bálticos seguiram o mesmo caminho. Nesse mesmo ano, a Saab começou a construir uma fábrica própria na Índia. Sua primeira fábrica totalmente própria, fora da Suécia. Iniciativa para ampliar produção de munição. A Suécia investiu centenas de milhões de dólares para repor cerca de 500 mil cartuchos, enviados à Ucrânia e aliados, compensando suas doações. Uma arma de 80 anos não é consumida nessa escala, a menos que seja realmente útil. O que nos leva aos desenvolvimentos mais recentes da lista. O já mencionado projétil chamado HE-448, emparelhado com um dispositivo de controle de tiro designado FCD 558. Sozinho, o HE-448 é um projétil altamente explosivo e seu nome alternativo nos Estados Unidos, HE-441-E, sugere que é uma melhoria direta em relação ao antigo projétil antipessoal HE-41. Ele contém cerca de 4.000 esferas de tungstênio para uma fragmentação mais densa e letal, além de melhor efeito contra inimigos, usando colete à prova de balas. Ele se diferencia por conseguir se comunicar com o lançador. Quando está na câmara, o projétil e o tubo ao redor indicam a temperatura do propelente. O atirador então insere a distância até o alvo e seleciona impacto direto ou explosão aérea, e um pequeno computador balístico calcula o disparo ideal, comunicando-se com a espoleta por um protocolo de dados chamado Firebolt, pela Saab. Emparelhados dessa forma, segundo relatos, o projétil atinge alvos a mais de 1,5 km e detona com precisão acima de trincheiras ou paredes, ou de um ninho de metralhadora, lançando fragmentos nos inimigos atrás de cobertura. Assim, a reclamação mais antiga sobre o Carl-Gustaf era que ele ainda era só um tubo sem inteligência, voando direto para o que estivesse à sua frente. Isso já foi resolvido com engenharia. Essa capacidade anti-trincheira também leva a algumas teorias interessantes sobre como a arma está sendo usada na Ucrânia em 2026. Os dois maiores problemas que a infantaria ucraniana enfrenta são tropas inimigas entrincheiradas e veículos blindados avançando em campo aberto. Ambos são exatamente o alvo de um projétil programável de explosão aérea. Um projétil HIT é desperdiçado contra eles, e um disparo em fogo direto obriga o atirador a manter uma linha divisada exposta por muito tempo. Uma disputa que ele pode perder. Uma explosão aérea detonando acima da trincheira a mais de 1 km de distância é algo fundamentalmente diferente e mais seguro. Contra a infantaria dispersa, pode substituir a artilharia. Então, se a arma já está em campo, o HE-448 e seu dispositivo de controle de tiro oferecem às equipes ucranianas uma capacidade portátil e precisa contra a infantaria, mudando significativamente o que uma única equipe antitanque pode realizar. É o resultado do design da arma e do formato do combate. E não precisamos especular sobre quem pediu por isso. Mas há outra solução possível, que é muito mais secreta e brutal. Saab descreveu o desenvolvimento do HE-448 com base em relacionamentos próximos com os clientes e feedbacks, linguagem que ela repete em seus materiais. O primeiro comunicado de imprensa dessa afirmação veio em maio de 2022, e as Forças Armadas suecas começaram a receber as munições em dezembro de 2021. Já é tarde para dizer que a munição foi criada nas trincheiras da Ucrânia. No entanto, a mais recente HE-758 realmente se encaixa nesse perfil. Anunciada em maio de 2026, a HIT-758 é uma munição antitanque tandem, e o mais importante, ela é a sucessora da HIT-751, que na verdade foi a munição creditada pelos abates de T-90M russos com o Carl-Gustaf. É aqui que o ciclo de feedback deixa de ser apenas uma frase de marketing e se torna algo que você realmente pode rastrear. As equipes ucranianas já haviam provado a eficácia do HIT-751 contra os T-90 russos, equipados com blindagem reativa, Contact 5 e Relict, a mesma proteção usada nos melhores tanques de Moscou. Saab pegou esses resultados e foi procurar uma munição que pudesse derrotar não apenas um conjunto de blindagem russo, mas todos eles. Mas em vez de iterar manualmente, engenheiros da Saab aplicaram aprendizado de máquina em 50 mil projetos anteriores, buscando uma configuração que derrotasse todas as blindagens reativas russas conhecidas. O resultado foi uma carga precursora não detonante, uma carga que remove o revestimento reativo sem acioná-lo, abrindo caminho para uma carga principal que perfura até
70 centímetros de blindagem. Só lembrando, o projeto inicial perfurava 50 centímetros de blindagem. Segundo a cobertura do lançamento, a Saab admitiu que o uso do Carl Gustaf na Ucrânia influenciou o desenvolvimento do novo projétil. Esse é o ciclo de desenvolvimento usado pela Suécia. Um atirador ucraniano dispara um projétil de Carl Gustaf contra um tanque russo. A blindagem reativa daquele tanque e dos tanques que sobrevivem vira dados. Esses dados viram simulações na Suécia. Se recuarmos o suficiente, Carl Gustaf é só uma pequena parte de uma mudança maior. A Suécia se tornou um dos fornecedores de armas dos quais o mundo ocidental não pode mais abrir mão. Hoje, ela exporta o caça Gripen, o NLAW e as armas anti-blindagem AT-4, o Carl Gustaf, e a partir de 2026, até mesmo os sistemas que vigiam o céu. O último desenvolvimento ocorreu em julho de 2026, quando a OTAN anunciou em uma cúpula em Ankara que iniciaria negociações para substituir seus aviões radar AWACS da Guerra Fria. Os olhos invalidated da aliança nos céus. O sistema vencedor foi o Global Eye da Saab, a aeronave de vigilância baseada em jato executivo, preferida ao E-7, o Wedge-tail, da Boeing, em um acordo avaliado em até 4,5 bilhões de dólares, para até 10 aeronaves. Com o apoio de 11 Estados-membros, a liderança da OTAN recorreu aos aviões suecos, projetados para as ameaças atuais. Enxames de drones e mísseis de cruzeiro. Destacou a escolha diante de uma Europa mais focada em fortalecer sua indústria, ao invés de depender de um governo americano agora considerado imprevisível e sua política externa. Retomando o início, discutimos que Carl Gustaf não foi o único responsável pela eliminação crucial do T-90M. Drones de reconhecimento localizam alvos com mais frequência, pairando sobre uma linha de árvores para identificar uma posição entrincheirada, ou o veículo que uma equipe terrestre jamais conseguiria ver atrás da cobertura. As equipes de drones orientam a equipe anticarro a atacar com um disparo preciso. Nessa divisão de tarefas, a dupla usa os pontos fortes de cada um. O drone é mais barato e mais descartável para reconhecimento, e o lançador concentra o poder de fogo a um custo mais alto. O projétil de detonação aérea programável HE-448 aumenta a letalidade, pois o drone confirma exatamente onde o inimigo está abrigado, e o atirador pode ajustar a detonação diretamente acima deles. Então, embora o conceito por trás da arma possa ter décadas de existência, o drone pode estar prolongando a vida útil dela em vez de substituí-la, permitindo que um cubra as fraquezas do outro. Mas mesmo assim, o simples Carl Gustaf está longe de ser o único motivo pelo qual a Rússia tem perdido tanques aos montes. Veja neste vídeo a extensão dos danos e por que nem mesmo as reposições bastam. E para saber mais, inscreva-se no programa militar, ative as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.